O que é diabetes e quais são as consequências que ela pode trazer para a nossa saúde? No estudo de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto e também vamos analisar como nossa espiritualidade pode ser afetada por essa doença. E agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. No programa Escola Bíblica, nós estudamos as nossas revistas Esperança. São reflexões, orientações profissionais e bíblicas para todas as áreas da nossa saúde. E nesta temporada, nós estamos estudando a revista Máquina Humana, que são orientações médicas e orientações bíblicas para o cuidado com a nossa saúde física. Você já pediu a sua revista Esperança? Ainda não? Então quero te motivar. Excelentes orientações, dicas muito boas. Eu estou fazendo muitas reflexões aqui, estou sentando à mesa ali, pensando um pouquinho, esse alimento realmente está sendo benéfico para a minha saúde, meu dia a dia, como está a minha rotina, para a gente pensar juntos. Ligue agora 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. E aí você vai receber aí na sua casa, sem nenhum custo, a nossa revista Esperança, a Máquina Humana. Dicas, orientações. Olha, só para você ter uma ideia, deixa eu voltar aqui. Olha, a gente já estudou aqui, né? A saúde como necessidade urgente, o plano divino de saúde. A gente trabalhou o tema da inflamação, obesidade, né? Nos 2 primeiros dias aí dessa semana. Hoje a gente vai trabalhar o tema do diabetes, tá? Depois, coração, cuidado com o nosso coração. Depois, como proteger a nossa mente, que está relacionado, né, como um todo, a gente viu isso também na temporada passada, e a restauração final, que é um grande desejo que o Senhor tem. Ao longo da vida nós vamos sendo restaurados, mas um dia definitivamente o Senhor devolverá para nós aquilo que um dia Ele nos deu, uma saúde plena. Você sabe que a gente acredita que existem muitas variáveis, muitas razões por que a gente adoece. E o que a gente tenta compartilhar aqui são orientações para que a gente tenha um melhor estilo de vida, entendendo a realidade e entendendo a história que cada um tem. Peça a sua revista Esperança, a Máquina Humana. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. É um processo de mudança que acontece. Coisas para a gente pensar, coisas para a gente refletir, né? Então, vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação para a gente. Hoje a gente vai trazer bastante informações que são técnicas, né? Mas essas informações, elas são valiosas, elas são importantes para a gente perceber o que eu preciso fazer para mudar a realidade que eu estou vivendo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra através da revista que foi impressa, que foi escrita, que foi impressa e que está sendo distribuída. A gente tem informações médicas aqui, técnicas, que a gente entenda, que a gente absorva, que a gente reflita e que a gente tome a decisão para uma mudança. Eu clamo por isso, meu Deus. Eu suplico. O Senhor sabe a realidade que cada um vive, o Senhor sabe como cada um está nesse momento. E eu suplico que a Tua mão se estenda sobre esses nossos queridos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero começar lendo um texto que está aqui na nossa revista, que é uma citação, né, do livro A Ciência do Bom Viver. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui a força física e vitalidade, como tende a enfraquecer
as faculdades mentais e morais. Por isso, tolerar qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil uma pessoa a ter discernimento de fazer o que é certo e o que é errado e, portanto, aumenta ainda mais muito mais difícil nossa resistência contra aquilo que é ruim, aquilo que é mal. E aí aumenta o perigo de fracassar e também aumenta o perigo da derrota. Então, estar bem fisicamente requer da gente muito mais, ou vai trazer para a gente muito mais lucidez. Sabe, as faculdades mentais e morais vão influenciar, porque se nós estamos bem fisicamente, vamos ter mais discernimento. Como agir? E eu entendo que às vezes a realidade, como eu citei, de cada um, ela é muito diferente e a gente procura respeitar isso. Talvez você tenha um problema que a gente já citou, que é genético, e você tem que aprender a trabalhar com isso ao longo da vida. Talvez a sua realidade sejam desafios que estão relacionados às suas condições financeiras, o próprio processo de conhecimento que você adquiriu, de hábitos que você adquiriu. Eu não sei qual é a sua realidade, mas o que a gente quer, junto com você aqui, é te despertar a um processo de mudança dentro das suas possibilidades, mas é que ele aconteça. Esses dias alguém me mandou um postzinho, né, bem interessante, dizendo assim, não fique culpando o vento se você deixou a janela aberta, né, e fez a bagunça. Eu entendo dessas postagens motivacionais, né? Mas é hora da gente fazer, às vezes, o quê? Fechar a janela e tentar fazer o que dá para ser feito. Vou arrumar aqui a realidade que foi feita. Então, se em algum momento você fez escolhas equivocadas e elas trouxeram consequências ruins para a sua saúde, no caso, saúde física, é hora de dizer, vou mudar de atitude. Será diferente a partir daqui? E é lógico, aí vem uma gama de coisas que precisam ser buscadas, como a orientação médica, como a orientação psicológica e como a orientação espiritual. E eu lembro de uma promessa que está em Jeremias. Eu quero começar essa reflexão de hoje, o nosso estudo de hoje, uma promessa que está no capítulo 31 de Jeremias. Qual é o contexto? É Deus dando a certeza de que o povo que seria levado cativo por causa das suas escolhas, um dia voltaria e o Senhor os restabeleceria. Tem vários versos aqui que são bem interessantes, né? Um deles está na segunda parte do verso 12, que diz assim, sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Essa era uma promessa de restabelecimento para aquele povo. O Senhor faz promessas para nós. E a pergunta de hoje é, está você disposto a lançar mão dessas promessas? O Senhor pode transformar qualquer realidade que seja uma realidade negativa. Mesmo que você tenha que conviver, o Senhor pode te dar condições nesse processo de convivência. Hoje a gente vai estudar um tema que é bem delicado, né? Uma das doenças que mais afeta a humanidade e muitas vezes tem a ver com os nossos hábitos. A gente vai ver o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Amanhã a gente vai aprofundar especificamente o tipo 2, que tem muito a ver com os nossos hábitos, tá? Esse é o tema número 5, diabetes, um inimigo silencioso. Só para a gente trazer uma definição, o diabetes é uma condição que afeta a forma como o corpo processa o açúcar no sangue, a glicose. Todos nós já fizemos aquele testezinho, né? Que é o teste de glicose para que dá uma furadinha no dedo, que é para você medir qual é o nível de glicose no seu sangue, né? De açúcar no seu sangue. O diabetes é considerado uma epidemia global e a gente vai entender por quê. São 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade que convivem com essa doença.
O que significa que 1 em cada 10 adultos no mundo é diabético. 1 em cada 10. Um problema desafiador que complica a saúde e tira uma vida a cada 5 segundos. Por isso é necessário combater esse inimigo e derrotá-lo, que é o que a gente propõe no tema número 5 da nossa revista. Vamos trabalhar. A cada 5 segundos, se a gente parasse aqui agora, nos próximos 5 segundos, uma pessoa teria perdido a vida. É lógico que a gente vai perceber que existem muitas doenças que são desencadeadas a partir desse problema. Muitas doenças são desencadeadas a partir do diabetes. Existem vários tipos de diabetes, mas os 2 principais são o tipo 1 e o tipo 2. Nós vamos entender como identificar cada um. Vamos para o tipo 1. Ocorre quando o sistema imunológico, o sistema de defesa do corpo, ataca e destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. A insulina é o hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. Então, o que acontece? O sistema imunológico do corpo ataca essas células responsáveis pela produção e aí você não consegue mais produzir a insulina, esse hormônio que vai regular os níveis de glicose, tá? Geralmente se desenvolve na infância ou na adolescência, embora possa ocorrer em qualquer idade. Talvez você conheça alguém que desenvolveu o diabetes tipo 1 e ele tem que conviver com isso, vai conviver ao longo da vida. E aí a gente vai perceber, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, que os hábitos podem ajudar neste processo, ainda que o tipo 1 tipo 2 também, né? Mas há uma atuação muito mais direta, né? De um acompanhamento médico. Lógico, o tipo 2 também, mas os hábitos no tipo 2 a gente vai perceber que podem reverter o quadro. O tipo 1 ele vai conviver com este processo, com esta situação, né? Os sintomas incluem sede extrema, micção frequente, fome intensa e perda de peso inexplicada e fadiga. No diabetes tipo 2, o corpo não usa a insulina de maneira eficaz. Ele tem uma resistência à insulina ou não produz a insulina suficiente. Esse tipo de diabetes está fortemente associado ao estilo de vida e à questão genética. E aí, essa mudança de estilo de vida vai favorecer, tá? Geralmente se desenvolve em adultos mais velhos, mas tem se tornado cada vez mais comum em crianças e adolescentes, principalmente devido ao aumento da obesidade, que aí está relacionado. A gente viu que tem a questão genética, mas está relacionado também à questão do estilo de vida. Eu não sei se está próximo de você, se você tem alguém, se você conhece alguém que luta com essa situação, com este problema, com diabetes, né? Quanto mais o tempo vai passar, com mais idade, como a gente viu, é mais frequente em adultos, mas pode hoje estar relacionado diretamente, né, com crianças, adolescentes que podem desenvolver. Por quê? Porque estão relacionados aos seus hábitos alimentares. Eu não sei se você conhece, eu quero que você faça reflexões aqui, junto com a gente, que você perceba que você pode contribuir, que você pode ajudar. Então, nós queremos ajudar. Por isso, quero te motivar. A gente tem aqui orientações, e eu vou trabalhar um pouquinho já isso hoje e amanhã, mas a nossa revista tem orientações e sugestões de como reverter este quadro, de como ajudar nesse quadro, como ajudar no estilo de vida. Por isso, se você conhece alguém que precisa de ajuda, quero te motivar. Peça a sua revista Esperança, ligue agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você já pediu, mas você sabe que alguém precisa de orientação, precisa de ajuda, que tal você conversar com essa pessoa, motivá-la a pedir a revista e receber aí na sua casa para fazer uma mudança de hábito, uma mudança de estilo de vida? Que tal você influenciar
outras pessoas. Que tal você ajudar outras pessoas? Eu sempre gosto, diante dessas situações, poder compartilhar aquilo que eu adquiro de conhecimento. E esse é o nosso objetivo aqui também. Vamos lá, diabetes tipo 2 incluem sintomas semelhantes ao do tipo 1, e a gente viu esses, só vou voltar aqui, né, que estão sede extrema, micção frequente, fome intensa, perda de peso inexplicada e fadiga, tá? Mas podem ser mais sutis, esse é o grande detalhe, e se desenvolver ao longo do tempo. Esse é um processo gradativo e às vezes a pessoa vai tendo uma vida normal e quando vai fazer uma bateria de exames, por isso é a sugestão de fazer isso com frequência. Se você tem mais idade, fazer com frequência para que você perceba em que quadro que você está, como que está a sua saúde, como está o seu nível de açúcar no sangue. Existem também 541 milhões de adultos pré-diabéticos que têm o risco aumentado de ter o diabetes tipo 2. Tá? Então, se você está no nível, por exemplo, né, que se você faz o exame, aparece no nível pré-diabético, o seu estilo de vida vai te ajudar a não chegar a não ser um diabético. Então, mais uma vez, a importância de você fazer o acompanhamento médico e fazer o seu exame com regularidade. O diabetes mal controlado pode levar a várias complicações a longo prazo. E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então perceba que o diabetes vai desencadear outros problemas. Por isso, a gente deixou um tema para tratar desse assunto, mostrando quanto ele é importante para a gente. Tá? Vamos lá. Primeiro, doenças cardiovasculares. Aumenta o risco de doença cardíaca e acidente vascular cerebral. Dá uma olhada, tem histórico familiar. E eu vou dizer uma coisa para você, há algum tempo, há alguns anos, como não havia tanto acompanhamento, tanta busca por conhecimento sobre esse assunto, você pode ter dentro do seu contexto familiar, e é legal você conversar aí na sua família, no seu histórico de pessoas que talvez tiveram essa situação e foi gerada por causa do diabetes, só que não se tratou, não se diagnosticou. Então, olha no seu contexto familiar e dentro disso, veja no seu nível de açúcar como que você está. Porque se você tem uma predisposição genética e você tem o diabetes, você pode desenvolver doenças cardiovasculares, tá? Outra é a neuropatia, danos aos nervos que podem causar dor, formigamento ou perda de sensação. Retinopatia, problemas nos olhos que podem levar à perda da visão. Nefropatia, danos aos rins que podem levar à insuficiência renal. Problemas nos pés incluem infecções e úlceras que podem ser graves. Dá para perceber que um problema vai gerando vários outros problemas associados aqui, nesse nível 2, a problema genético e hábitos alimentares. Cada um dos tipos de diabetes precisa de tratamentos diferentes para diminuir o risco de complicações. Então, detectando a orientação médica. Mas é possível controlar o diabetes fazendo escolhas positivas no estilo de vida. É isso que nós queremos motivar você aqui. Esse é o nosso grande propósito. Então, é assim, a gente pode inverter o processo de análise. Eu posso, como a gente já trabalhou aqui, eu posso incentivar, e a gente tem, né? Eu já citei o programa Vida e Saúde, cito, né, as noites aqui, que incentiva você a ter um melhor estilo de vida, a mudar, para você avaliar. Então eu posso olhar esse tema,
o tema número 5 da nossa revista, num processo inverso. Eu poderia, por exemplo, começar aqui falando sobre a importância de ter um estilo de vida melhor. E dentro do estilo de vida, eu volto lá, que é o nosso tema número 2. Quero voltar aqui, só para a gente refletir juntos. Tá? Se você já tem a revista, página 12, eu vou repetir algumas vezes ao longo da temporada. Página 12 até a página 14. Então vamos lá. Como está sendo o seu estilo de vida? Ar puro e saudável? Pega um solzinho, a gente vai trabalhar isso amanhã. Tem bebido água? Tem tido uma dieta saudável? Perceba que eu não estou eliminando nada. Eu estou acrescentando, estou pensando o que eu preciso fazer. Estou descansando? Estou repousando o suficiente? Estou sendo temperante, equilibrado quando eu sento à mesa para comer e equilibrado na vida? Porque o excesso de trabalho, de preocupações, não administrar isso, não trabalhar isso, vai me trazer problemas. E eu tenho confiança, eu tenho uma fé que faz a diferença na minha vida. Então perceba, isso é estilo de vida. E quando eu introduzo isso, porque a gente tem que olhar de forma positiva, estou tentando olhar de forma positiva, ainda que eu trouxe, e hoje e amanhã vou trazer o tema de uma doença, para que a gente tenha percepções. Então, uau, eu posso ter essa situação, posso ter este problema, ou tenho este problema, como é que eu mudo? Aí eu penso, como é meu estilo de vida? Quando eu como, o que eu como? Como eu como? Por que eu como? Eu olho o alimento como algo nutritivo para mim? Ou simplesmente eu quero ter no alimento um ar de saciedade? Esses dias a gente fez o prato lá em casa, né? E aí deu uma recheada na salada e tal. E a gente pensa assim, mas por que eu estou comendo salada? De forma nutritiva, lógico, vai ajudar no processo digestivo e tal, mas não tem tanta nutrição assim, né? Mas eu como a salada não só para que eu receba a nutrição que eu preciso, né? Mas eu como a salada também para ter um ar de saciedade, porque eu sento à mesa às vezes com o espírito de ansiedade, eu quero comer, e o carboidrato, né? A massa ali, o arroz, vai me saciar. Então, por que eu encho primeiro de salada? Para dar esse espírito de saciedade. Mas quando eu sento à mesa, é isso que eu quero dizer, eu olho para o alimento como algo que vai me fazer bem. Não estou eliminando, querido, a importância do sabor, né? Uma comida gostosa, não é isso. Mas eu tenho que também olhar para o momento da refeição como um momento de cuidar de mim. E eu quero ir um pouquinho mais longe aqui, pensando no hábito dos nossos filhos. Por que as estatísticas trazem que hoje o diabetes tipo 2 pode se desenvolver hoje em crianças e em adolescentes? Porque o hábito de sentar à mesa em família, ele está se perdendo. Porque a gente não está sentando mais à mesa com esse espírito o bom espírito, o bom momento de reflexão e o bom momento de que esse alimento vai fazer bem para mim também. Nós preferimos muito mais o industrializado do que aquele feito, do que aquele preparado com tanto carinho. Nós preferimos, eu citei semana passada, o lanche que se compra, o lanche que vem empacotadinho, do que aquele que é feito em casa. Mas isso está relacionado aos nossos hábitos familiares. E eu quero perguntar para você, você tem sentado à mesa com a sua família? Você tem sentado à mesa com os seus filhos? Isso fará a diferença. Isso vai fazer com que eles tenham um estilo de vida diferente. Com diabetes ou qualquer outra doença, o perigo não são apenas as consequências físicas, mas também as consequências espirituais. Como eu citei no início,
se eu estou bem fisicamente, minhas faculdades de discernimento, né, morais, mentais, estarão bem, logo eu vou ter percepção e vou ter uma melhor análise dos aspectos espirituais. Eu quero concluir com o texto que está em Lucas capítulo 18, verso 27. Lembrando que o contexto desse texto é Jesus no questionamento ali com o jovem rico e na sequência vai falar sobre o perigo das riquezas. Mas eu quero a resposta de Jesus diante de toda essa situação. Ele diz lá no verso 27, eu leio o verso 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Lembra o contexto? É um contexto de apego aos bens materiais. Esse é o contexto. Mas a aplicação aqui serve para nós hoje. E ele responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Às vezes, quando a gente ouve orientações, quando a gente ouve sugestões, e a gente se dá conta do contexto que a gente vive, dos desafios que a gente tem, a gente diz assim: mas como? Como eu vou alcançar isso? Como eu vou conseguir ter uma vida transformada? Como mudar os hábitos de uma vida inteira? Porque tem a ver com os nossos gostos. Tem a ver com as nossas tendências, com as nossas vontades. Eu quero dizer para você que é possível haver transformação pelo poder de Deus. Nós acreditamos que o Senhor age de uma forma sobrenatural. Vá ao médico, procure ajuda profissional, emocional. Procure alguém que te oriente fisicamente, né? Depois, um instrutor físico. Agora, não deixe de clamar pelo poder de Deus, porque é possível com o Senhor. Aquilo que não parece ser possível aos nossos olhos, o Senhor age de forma sobrenatural. Você crê nisso? Você crê? Se eu estou falando para você que não vê luz, não consegue fechar a janela dos hábitos ruins, da vida transformada, ou da mudança aqui, ou de ir ao médico para fazer Tem gente que não vai ao médico para fazer um tratamento, para procurar ajuda. Se você acha que não é possível, clame pelo poder de Deus. É possível. Pai, ajuda, em nome de Jesus Cristo eu clamo aquele que precisa ir ao médico, aquele que precisa seguir o tratamento, por favor, aquele que precisa mudar o hábito, por favor, meu Deus, porque o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, impossíveis, quando nós nos rendemos a Ti. Ajude, eu clamo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente se vê amanhã, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Tchau.